Olá, Senecas! Sejam muito bem-vindas a mais um Senec Capacita, a nossa capacitação online para você, empreendedor, assistir a qualquer momento do seu dia. Tá lá no nosso canal do YouTube e você vai poder conferir uma lista de conteúdos só com gente fera. E falando em gente fera, hoje eu tenho uma convidada muito especial, a braba das brabas, a nossa querida advogada Angélica Hering. Não, vamos continuar, vamos voltar. Falei o nome várias vezes, tá vendo o que faz? Aline, corta essa parte, estou falando com a editora. Corta. 3, 2, 1. Olá, Cinecas! Sejam muito bem-vindas a mais um Cinec Capacita, sua capacitação online do Cinec de Nova Friburgo, para você poder assistir a qualquer momento e quando você puder, que a gente sabe que a vida da empreendedora é corrida, né? E especialmente aquelas que são mãe, cuidam de casa, fazem tudo um pouquinho. Então, a gente tem uma trilha de capacitação para você poder assistir a qualquer momento e só com gente fera. E falando em gente fera, eu estou aqui com a Angélica Heringer, que é advogada. E, gente, eu vou precisar de uma cola para ler o currículo dessa mulher. Angélica é advogada com atuação específica em direito empresarial, negócios e planejamento patrimonial. Sócia fundadora do escritório Heringer Advogados Associados, bacharel em Direito da Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Direito Empresarial na PUC, English Plus Law Legal Contracts na King's College, em Londres, LLM, Direito Tributário e Contabilidade por IBMEC. Gente, não é brincadeira, não. A gente está com uma fera aqui. E hoje ela vai falar sobre Simples Nacional e reforma tributária para nós, numa linguagem de mulheres, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o Simples Nacional, falando também, passando sobre a reforma tributária. Então, Angélica, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, pela sua doação em estar aqui conosco nesse momento. Conta tudo para a gente. Eu sei que tem muito conteúdo aí. Simecas, aproveitem esse conteúdo, estudem esse conteúdo, salvem esse vídeo, curtam esse vídeo e entrem depois em contato com a Angélica para esclarecer todas as dúvidas que ficarem através desse vídeo também. Mas conta para a gente, Angélica. Pode começar a sua apresentação. Vou fechar meu vídeo, vou fechar o meu áudio. Fique à vontade e qualquer coisa eu estou aqui. Obrigada, Fabiana. Olá, pessoal. Como a Fabiana disse, eu sou a Angélica Heringer, advogada especializada em Direito Patrimonial e Empresarial. Eu já vou aqui começar a compartilhar a minha apresentação, que aí a gente já começa daí. Porque vamos lembrar que eu sou advogada, pode dar algum problema tecnológico, mas a gente se esforça. Né, Fabi? Eu vou fechar a minha câmera aqui para que fique em destaque a apresentação, tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui. Mas, ó, câmera ok, vídeo ok, apresentação ok também. Como é que foi fácil? Veio até estrelinha tecnológica agora. Olá, meninas, meninos, empreendedores, empreendedoras, semecas. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto tão importante. E sabe qual é o assunto tão importante? O seu negócio, a sua empresa. Conversando com a Fabiana, com o pessoal aqui do SEMEC Nova Friburgo, pela Cianf, são muitos os temas jurídicos que nós podemos trazer para vocês, para capacitação, para aprendizado, para aprender, porque são muitas questões jurídicas. Eu começo a dizer o seguinte, quando você abre a sua empresa, né, quando você começa seu negócio, a parte jurídica talvez não seja uma prioridade, e tudo bem, faz parte do negócio, faz parte do seu momento. Quando você começa, a sua preocupação é o quê? Vender o serviço, vender o produto, fazer o marketing, se posicionar no mercado. Até aí tudo bem, faz parte do jogo. Mas é preciso entender que, neste jogo do empreendedorismo, algumas etapas e algumas fases precisam ser melhor pensadas. Por quê? Porque quando você pensa melhor, quando você tem uma assessoria melhor, e aí, gente, eu não estou falando só de assessoria jurídica, eu estou falando de tudo. Estou falando de assessoria de marca, assessoria contábil, né? Tudo aquilo que vai envolver o seu negócio,
cada fase dele, você vai precisar de uma ajuda, ou seja, de um conhecimento. Então, o que eu quis trazer aqui para vocês? 95% das empresas no Brasil estão inscritas no Simples Nacional. Simples Nacional, como a maioria conhece, é o regime tributário. Só que ele começa antes. E aí, qual é o tema dessa nossa capacitação? Abrir uma empresa e escolher o Simples Nacional. Entenda as implicações dessa decisão e, ao final dela, a gente vai falar um pouco sobre a reforma tributária que está aí no noticiário e tudo mais. Vamos começar com... E aí, ó. Gente, pronto, foi. Não, foi demais. Fabi, se você estiver online, me confirma se a tela mudou? Não. Não, né? Você já está apertando aqui do ladinho, passando para a setinha. Pronto, voltei aqui. Isso. Vamos lá. Foi. Compartilhar. Entrou a primeira tela. Isso. Ela não está passando, Fabi. Vai, compartilha, bota a tela inteira. Coloquei. Aperta a setinha aqui no seu... Foi. Foi. Perfeito. Então, vamos voltar. Vamos voltando. Gente, eu falei, eu sou advogada. Tem hora que o problema é entre a cadeira e o computador. Mas vamos voltando. Então, assim, por que eu quis trazer isso para vocês? Quando você pensa em abrir seu negócio, você pensa em abrir a sua empresa. Correto? Correto. E aí você tem o quê? O registro do seu contrato social, seja você tendo sócio ou não. Ou seja, se você não ter sócios, você vai registrar na junta comercial ou no RCPJ. Se você tiver sócios, os sócios assinam o contrato social e vai ter o registro. Se você for MEI, você vai abrir o MEI. Mas você vai pedir a obtenção do CNPJ. E quando acontece isso, você escolhe o regime tributário. E aí, no Brasil, só para dar uma pincelada nesse assunto, existem 3 regimes tributários. O Simples Nacional, que é o nosso foco hoje, o lucro presumido e o lucro real. Lucro presumido e lucro real são regimes tributários que, dependendo do tipo de atividade, do faturamento, eles serão adotados. A grande maioria dos negócios, quando estão começando, salvo exceções que a gente vai falar um pouco aqui, vão adotar o Simples Nacional, que é o melhor regime tributário para a determinada fase do seu negócio. Então, fica atento ao próximo slide. O que acontece? Quando você vai fazer a abertura da empresa, a escolha do Simples Nacional, ela é antes de você registrar o seu contrato social. Sabia disso? O que acontece? Quando você está lá abrindo sua empresa, escolhendo endereço, escolhendo tudo, provavelmente o advogado ou o contador que vai te orientar vai perguntar assim, qual é a sua atividade? E aí você vai lá, dá as suas atividades, e eles vão voltar com alguns códigos que são os QNAEs, que é o Código Nacional de Atividade Empresarial. Tudo bem? Tudo bem. Só que nesses códigos, ele vai te dizer, olha, o melhor código para a sua atividade é o 001, o 002 também. E aí, por que é importante definir o código da sua atividade? Porque no regime do Simples Nacional, você tem 5 anexos em que você vai se incluir, ou seja, quando você fizer, o contador fizer a opção pelo regime do Simples Nacional, ele vai dizer em qual anexo a sua atividade vai incluir. E você sabe qual a diferença que nós estamos falando? Dependendo do anexo, a gente está falando de um anexo que pode sair de uma alíquota inicial de 4% para uma alíquota de 15,5%. Estamos falando de 11,5% diferença por anexo. Ou seja, a escolha da atividade de forma incorreta ou não eficiente tributariamente pode fazer você sair de um pagamento de 4% para 15,5%. Eu acho que isso vai fazer muita diferença no seu despesa e custo. Vai. Então, assim,
é o que eu falo. Quando você vai empreender, vai abrir a sua empresa, antes do registro do seu contrato social, você precisa ter um papo sério com o seu advogado, com o seu contador, com quem estiver assessorando sobre a sua atividade empresarial. Ah, Angélica, mas eu não vou conseguir ir para o anexo melhor porque a minha atividade não se encaixa. Às vezes é o que você acha. Conversa com o seu contador, porque às vezes uma pequena diferença de atividade ou até mesmo uma mudança de rota no seu negócio pode fazer você ter uma eficiência tributária de 11,5%. E, gente, isso na prática faz muita, mas muita diferença. Então, vamos lá, recapitulando. O que nós estamos falando? Quando eu pensar em abrir o meu negócio, o que eu tenho que pensar? Minha atividade. Então, eu vou chegar para quem estiver me assessorando, o advogado, o contador. Olha, as minhas atividades são essas. Eu provavelmente quero ir para o Simples Nacional. E qual o melhor anexo? Olha, você já vai estar, assim, 50% à frente da grande maioria dos empreendedores. Então, essa é uma dica extremamente valiosa, ou seja, você identificar corretamente qual é o seu KENAI, ou seja, o seu código de atividade. E aí, pensando um pouco mais além, Angélica, mas eu não tenho para onde fugir, eu sou tecnologia, que é o meu anexo 5. Mesmo nesses casos, que realmente vai ter uma inserção no anexo 5 da sua empresa, o contador ele vai te assessorar que você tem alguns mecanismos de desconto, de compensação, de fator operacional. Então, é importante que você entenda que você precisa de uma assessoria, mas você precisa passar para quem está te assessorando, por exemplo, contabilmente, nesse caso, quais são as suas atividades operacionais. Porque dependendo, mesmo você sendo tecnologia, se a maioria das suas atividades operacionais for ligada a um outro tipo de serviço, ele pode fazer uma readequação desse anexo. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Então todo mundo vai para o Simples Nacional. Não, não vai. Não vai. O Simples Nacional, fazendo uma recapitulação, ela é uma legislação que foi criada para quê? Para incentivar, fomentar o pequeno empresário, o microempresário, o empresário de pequeno porte. Então, para você fomentar esse tipo de atividade, a lei trouxe algumas limitações. A primeira limitação dela é o valor de 4.800.000, ou seja, se a sua empresa for faturar, com a graça de Deus, né, mais do que 4.800.000, você automaticamente será excluído do Simples Nacional e automaticamente você vai para o lucro presumido. Lembra dos 3 regimes tributários que eu falei no início? Tudo bem, mas aí é o que eu falo, se estiver ganhando muito dinheiro, a gente muda o imposto, não tem problema. O imposto não, gente, o regime tributário. E dentro daquela de fomentar o microempresário, empresário de pequeno porte, dentro dessas vedações, por exemplo, você não pode, para você fazer a opção pelo Simples Nacional, você não pode ter sócio, pessoa jurídica. Você não pode ter na sua atividade financeiras, corretoras, exemplo, banco, factoring. Você não pode ter importação de combustíveis e venda de armas. Por quê? Porque o regime do Simples Nacional é um regime mais simplificado. Então, algumas burocracias que são necessárias para um tipo de atividade, exemplo, venda de arma, o Simples Nacional não comporta isso. Assim como clínicas e hospitais, porque pela natureza, pela necessidade da atividade, acaba sendo lucro presumido ou lucro real. E aí, isso aí a gente está falando de atividade. E a gente tem outras limitações, por exemplo, societárias, tá? Como eu falei já, não pode ter sócio pessoa jurídica, você não pode ter sócio domiciliado no exterior, você não pode ser uma empresa resultante de uma cisão. Cisão, e aí só para falar um pouco, cisão, incorporação, são estruturas societárias, são estruturas de negociação muito grandes, ou seja, não faz sentido para o Simples Nacional, que é uma forma simplificada de regime tributário. Então, assim, o Simples Nacional, ele não resolve tudo, tá, gente? E não é para resolver. Ele é para ser o seu pontapé inicial, início de negócio, uma desburocratização, um fomento ao seu empreendedorismo. Por isso, essa necessidade de ser verificado. Atenção para um ponto muito importante.
As pessoas, né, os empreendedores, empresários, às vezes têm muito medo de sair do Simples Nacional. E essa é uma reclamação cotidiana no escritório. Ah, doutora, mas eu não quero sair do Simples Nacional. Eu quero ficar no Simples Nacional. Assim, mas olha, sua tributação ou a atividade que você quer, ou o investimento que você vai receber não comporta. Ah, mas não tem um jeitinho para eu dar, para continuar no Simples Nacional? Gente, vamos lá. O Simples Nacional ele é um ótimo regime tributário, até uma vírgula. Exemplo factual. Lembra que o limite dele é 4 milhões e 800? Eu vou te dizer o seguinte, se você já estiver faturando por volta de 3 milhões e 500, 3 milhões e 600, já faz sentido, muito provavelmente, a precisar de uma análise, que você migre do Simples Nacional para o lucro presumido, principalmente com o advento da reforma tributária. Então, assim, não fiquem presos de que o Simples Nacional é a melhor opção sempre. Não, não é. Vai depender de caso a caso. Ah, Angélica, mas você está falando de faturamento de 3 milhões e 600 no ano. É muita coisa. Será que é? A gente está falando mais ou menos, a minha matemática para não me quebrar, mas de um faturamento de 300 mil mês. Gente, vou te ser sincero. É faturamento, não é lucro, tá, gente? Faturamento é tudo que fatura. Muitos negócios batem o 300 mil mês fácil. E assim, não são negócios megalomaníacos, não, não. Às vezes um restaurante bem posicionado, uma confecção, o faturamento dela vai bater. Então, assim, são realidades que realmente existem. Parece redundante, mas não é. E aí, quando eu estava falando lá para vocês não terem medo de sair do Simples Nacional, porque é isso aqui. Não é um, não são dois, são alguns casos que eu tenho no escritório de notificação, de autuação por causa de simulação societária. Famoso empresa laranja ou sócio cítrico. Gosto desse nome, adoro essa expressão, sócio cítrico. Quem aí não conhece o caso? Aliás, 99% da audiência que nós vamos ter aqui vai conhecer um caso. Da empresa que tem uma empresa no Simples Nacional e resolve colocar a irmã, a mãe, o filho, o funcionário para abrir outro CNPJ, para fazer parte daquela operação, para se manter no Simples Nacional num faturamento menor, para se beneficiar da alíquota. Muitos, né? Sim, é porque eu não tenho público para falar, mas na hora que você estiver me assistindo, você fala assim, eu conheço. E conhece, sabe por quê? Isso é uma prática comum no Brasil. Ah, Angélica, mas não faz sentido? Faz, até a vírgula. Sabe por quê? Vocês já vêm acompanhando no noticiário, tudo, o cruzamento de dados. Atualmente, as procurações públicas, os contratos públicos, tudo isso já está no banco de dados de consulta geral da Procuradoria da Fazenda e tudo mais. E aí você vai e coloca a sua mãe, por exemplo, o seu filho, como um outro CNPJ, mas aí você tem a procuração com poderes irrestritos de administração, sem prazo, né? Ou seja, a administração é sua, né, da Maria. O João, ele é mero sócio cítrico, ou seja, ele não tem poder de ingerência, ele não faz nada. E aí, quando isso acontece, você tem uma simulação de uma situação jurídica. Simulação no sentido da lei, ou seja, o que parece ser, não é. E isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque isso é ilegal. Então, não preciso nem me aprofundar. E quando acontece isso, a gente está falando de autuação, desenquadramento do Simples Nacional das duas empresas, cobrança de imposto retroativo. Gente, sem brincadeira, a conta é alta, é muito alta. E isso, se não chegar no extremo, que é o cancelamento do CNPJ. Então, você imagina, você fez esse engendramento tributário, que não tem nada a ver com planejamento tributário de forma eficiente, de forma legal, ou seja, você fez um engendramento para colocar seu filho lá e perde tudo. Ou tem que pagar uma multa, que às vezes vai ser o faturamento do ano da sua empresa.
Ah, Angélica, isso acontece? Acontece na prática. Isso não é só um caso isolado, são vários. É claro que o cancelamento do CNPJ ele é muito extremo. São raríssimos casos que acontecem isso, mas, sinceramente, você está preparado para pagar uma multa que às vezes vai ter um acréscimo de multas e mais de 70%? É muito dinheiro, é muito tudo. E aí, mas eu posso discutir no judiciário ou administrativamente? Pode, só que aí você já vai ter o custo de honorários do seu advogado, já é um honorário mais especializado, porque é uma matéria mais especializada. Então, assim, vamos parar, vamos fazer um combinado aqui. Não é que você não possa entender o seu negócio e estar ele no Simples Nacional. Você não só pode, como deve. Mas, a partir do momento que o seu negócio está crescendo, está evoluindo, está andando, está cada vez mais próspero, vamos parar, vamos conversar aqui, vamos parar e analisar e fazer uma análise dele por completo. Será que faz sentido eu ter todo um risco jurídico? E aí é risco jurídico real, de simulação, de fraude, ter que responder por isso, pagar multas caríssimas, ainda correr o risco de cancelamento do CNPJ. Por causa disso tudo, às vezes a mudança, é o que eu estou falando, a mudança do regime tributário, exemplo, do Simples Nacional e do lucro presumido, dependendo do seu faturamento, ele faz sentido sim. Sim e sim. Vamos ficar com esse combinado aqui? E, excelente. É bom que eu vou conversando comigo mesmo. Mas vamos lá. Quando eu falo que não fiquem presos ao Simples Nacional, porque vamos trabalhar sobre crescimento, é muito isso. Exemplo. Você fica preso no Simples Nacional, né? De que não quero sair daqui, ou não, tá bom. Mas o seu negócio, seja ele que tipo for, recebe ele muito sucesso, muito próspero. Às vezes ele tem visões de negócios de alavancar. Exemplo, representação comercial, franqueamento, arrendamento de marca, e tudo isso é alavancar. E chega uma empresa, que às vezes é uma aceleradora, e fala assim, eu quero investir no seu negócio. Eu quero fazer um contrato com você, entrar como sócio, ou ter um tipo de contrato. E aí eu vou falar alguns termos, pessoal, mas, inclusive, depois eu posso tirar essas dúvidas nos comentários, e até vou deixar depois os contatos das nossas redes sociais, que acontece muito. São os contratos de mútuo conversível, vesting, SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação, investimento anjo. Alguns desses negócios, esse investidor, ele entra para a sua operação. O Simples Nacional não comporta isso. Ele não aceita. Exemplo, o SCP, que é uma criação de um sócio oculto no sentido de não ocultação, mas oculto porque o seu negócio continua de frente e ele é seu investidor. Quando isso acontece, a sua empresa, se ela estiver no Simples, ela vai ser desenquadrada. Por quê? Porque para a Receita Federal há uma equivalência de sociedade pessoa jurídica. E lembra lá em limitações? O Simples Nacional, se a sua empresa estiver, não pode ter sócio pessoa jurídica. Mas pensa comigo. Você tem uma proposta de acelerar o seu negócio, de alavancar ele. E aí você vai chegar para o investidor, né? Vai falar assim, sabe o que é? Eu não quero nem falar, porque eu não quero sair do Simples Nacional, então não aceito investimento, não. Entendem que não é... Você não pode ficar preso de que o Simples Nacional é o único regime tributário? Não é. E ele, às vezes, pode... quem assistir essa aula, eu sei que a partir de hoje não vai ter esse medo de sair do Simples Nacional. Não tenha. O Simples, eu vou repetir isso algumas vezes durante essa nossa capacitação. O Simples Nacional ele é um excelente regime tributário, mas ele não é para 100%. Então, em determinado momento do seu negócio, você vai fazer essa análise, vai pensar, a Angélica falou isso, eu preciso analisar, e aí sim, vai atrás de uma assessoria contábil, jurídica, para fazer essa análise mais completa. Por quê? Porque você não pode, aliás, poder você pode, eu não te aconselho, parar o seu negócio por causa de um medo que ele é incompatível, né, com
com crescimento, com seu empreendedorismo. Ah, Angélica, isso está muito fora da minha realidade. Não, não está. É só vocês abrirem um jornal tantas vezes por dia, na semana, no mês, quantas empresas receberam aporte de investimento. Entendem? Então, assim, estejam preparados sem o medo. É claro que vocês vão fazer conta, vão analisar, vão fazer aquilo tudo, mas o sentimento do eu quero ficar no Simples Nacional não vai ser o seu obstáculo da vez. Não vai. Você vai fazer... O que a gente vai prometer, vai combinar aqui é que você vai fazer uma conta, vai procurar uma assessoria para ver se faz sentido essa mudança, esse acréscimo, esse crescimento, tá? O importante é que nessa capacitação de hoje, vocês saiam entendendo alguns pilares. O primeiro deles e o mais importante, a escolha do seu regime tributário começa antes do registro do seu contrato social. É quando você está pensando nas atividades, nos QNAEs. A sigla para o QNAE é CNAE. E você vai ouvir isso muitas vezes. Dos QNAEs. Então, quando você está escolhendo os QNAEs, você precisa chegar para quem está te prestando assessoria e dizer para ela, né, para o assessor, quais são as suas atividades, como é o seu operacional, para ele poder te dar o melhor anexo, por exemplo. Lembra que eu falei que são 5 anexos o Simples Nacional? Qual o melhor anexo para você estar? É claro que, dependendo da atividade, você necessariamente tem que estar naquele anexo. Mas explique para quem você está conversando a sua operação. Porque, às vezes, metade da sua operação ela é no melhor anexo, metade é no pior anexo. O contador, nesse caso, ele vai poder te dar orientação de como proceder para você ter uma melhor eficiência tributária. Então, primeiro antes de eu abrir a empresa, preciso analisar as minhas atividades. Abri a empresa, escolhi o regime do Simples Nacional, beleza. Eu tenho as minhas limitações do Simples Nacional. A atividade a gente já passou, porque se você está no Simples Nacional, as suas atividades são possíveis. Mas aí a gente tem as limitações societárias, ou seja, eu não posso ter sócio, pessoa jurídica, sócio, administrador domiciliado no exterior. Então, você tem essas limitações. Uma limitação importante que eu não sei nem se eu coloquei aqui. Eu posso ter mais de uma empresa no Simples Nacional? Pode. Você pode ter 100 empresas no Simples Nacional. Mas conforme for a sua participação societária, as empresas vão somar o faturamento e, se ultrapassar 4.800.000, serão desenquadradas. Então, por exemplo, eu, Angélica, eu tenho uma empresa no Simples Nacional. Eu quero abrir outra empresa no Simples Nacional. Eu quero abrir outra empresa no Simples Nacional. E eu sou sócia única em todas elas. Beleza? Beleza. Então, ao final do ano, a Receita Federal vai lá, vai calcular se essas minhas 3 empresas ultrapassaram os 4.800.000. Se ultrapassou, eu estou desenquadrada do Simples Nacional. Por outro lado, a Angélica tem uma empresa 100% dela. Eu quero participar de uma outra empresa, mas com capital menor, que às vezes faz sentido na minha carteira de participações societárias, e aí eu entrei com até 10%. Eu falo que é até 9,99%. Aí tudo bem, você não tem o somatório das receitas. Mas, atenção, você não pode ser sócio administrador. Essas regrinhas, elas são muito importantes e elas, para quem está empreendendo, né, está crescendo, faz sentido você ter essas observações e são muito importantes porque elas podem alavancar a sua carteira de participações, seus investimentos e tudo mais. Tá bom? Combinado? E o terceiro e último não fiquem, dos pilares que a gente está conversando, não fiquem presas na ideia de que o Simples Nacional é o melhor e o único melhor regime tributário. Não, não é. Dependendo da situação que o seu negócio estiver, você tem as outras opções de regime, você tem o lucro presumido, você tem o lucro real. Normalmente, você começa, depois do Simples, vai para o lucro presumido, tá? Mas não é regra, é só uma normalidade. E pense que o seu crescimento pode fazer sentido. Às vezes, no início,
você vai ter um baque, né? Porque mudam algumas coisas. Mas no decorrer do tempo, você fala assim, poxa, realmente fez diferença. Combinado? E aí, a gente agora, eu vou até voltar o slide. Não, vou para quê? Vocês ficarem presos. Vamos lá. Eu não preciso dizer o quanto este assunto está. Vou até beber uma água, dá licença. O quanto este assunto está nos jornais, nos telejornais, nas rodas de conversa e tudo mais. Reforma tributária é uma realidade. Ela já está acontecendo. Ah, doutora, mas eu ouvi falar que é só 2033. Mentira, ela já está valendo 2026. Só que 2026 ela é teste. Ela vai valer de verdade 2033. Ah, doutora, mas é só 2033. Estamos em 2026, estou falando de 7 anos. Primeiro que 7 anos, voa. Segundo, que não é valer só em 2033. A partir de 2033 só tem ela. Mas ela já está fazendo efeito, por exemplo, ela está em fase de teste em 2026. E aí você, então o Simples Nacional vai acabar? Não, o Simples Nacional não vai acabar. É a mesma estrutura que se tem hoje, do que você conhece, com algumas vírgulas que a gente vai tratar aqui, que o Simples Nacional, ele é um regime tributário que veio com a Constituição Federal de 88, com o objetivo de fomentar, de desburocratizar, de incentivar os microempresários e empreendedores de pequeno porte, e isso tem uma força muito além de que só uma reforma tributária. É uma força de desenvolvimento nacional. Tá? Então, ela foi mantida. E aí, só para vocês entenderem um pouco sobre a questão da reforma tributária, o que aconteceu realmente na reforma tributária? A reforma tributária ela tem a base dela, a tentativa, e a gente espera que eficientemente isso aconteça, de evitar bitributação e desburocratizar, principalmente, cinco impostos, está faltando um ali que eu estou vendo, 5 impostos que havia umas discussões de que um brigava com o outro. E estavam relacionados à União Federal, Estado e município. Então, sai de cena, né, vai sair de cena a COFINS, o PIS, o IPI, que são regimes federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Beleza? Sai esses dois e entram dois, o CBS e o IBS, que formam o IVA dual. Por isso esse nome IVA dual, porque a gente sai de 5 tributos para 2, que formam o IVA dual, Imposto sobre Valor Agregado. E aí haverá uma comissão de gestão sobre esse imposto que vai fazer a partição entre Estado, município e União Federal. Então, é isso. E o que acontece para o Simples Nacional? O Simples Nacional, ele vai deixar de existir dentro do seu DAS, em algum momento, o IPI, que vem classificado lá. O IPI é COFINS, PIS, o IPI, o ICMS e o ISS, tá? Então, em algum momento, a sua guia, você vai lá, vai ver, não existe isso, vai vir o IVA dual. Tudo bem? Tudo bem. Então, você não precisa optar, você não precisa fazer nada. Mas será facultado, essa palavra é muito importante, será facultado às empresas optantes pelo Simples Nacional a fazerem a adesão pelo CBS e pelo IBS. O que significa isso na prática? Significa que quando você for emitir a sua nota fiscal e você tiver aderido ao IVA dual, ao IBS e CBS, esses dois impostos, eles serão destacados na sua nota fiscal e haverá uma tributação diferenciada dentro do seu DAS, do seu documento de arrecadação do Simples. Beleza? Beleza. Doutora, mas por que eu faria a opção pelo IBS e pelo CBS? Porque dentro da reforma tributária está sendo feito toda uma cadeia de creditamento do IBS e do CBS. Então, por exemplo,
Se a sua empresa está no Simples Nacional e ela tem uma relação muito B2B, o que significa B2B? Business to business, ou seja, a sua empresa ela faz muito negócios com empresas, PJ, PJ, tá? Se o seu tipo de empresa tem essa relação B2B, negócio, negócio, pode ser que dentro da sua cadeia operacional, lembra que a gente está falando sobre isso? Entender a sua atividade? Dentro da sua cadeia operacional, com quem você faz negócio, faça sentido você ter o destaque do IBS-CBS. Sabe por quê? Porque o seu cliente, o seu fornecedor, ou o seu prestador de serviço, ou a pessoa seguinte, ou seja, na sua cadeia, ela vai receber um crédito do IBS-CBS. Então, competitivamente, faz sentido que aquela pessoa ela contrate com empresas que tenham o destacamento do IBS-CBS. Por quê? Porque ela tem esse creditamento. Então, pessoal, isso aí vai ser faz muito sentido para preço, né? Concorrência. Às vezes você está participando, né? Você faz uma proposta. Exemplo, você chega para o seu cliente e faz uma proposta, apresenta uma proposta para ele. Você não tem IBS e CBS. O seu concorrente vai ter o destacamento de IBS e CBS. E as duas empresas no Simples Nacional, por exemplo. Ou não, mas isso não importa. Vai ter o destacamento de IBS e CBS. Quem está te contratando e for contribuinte, né, do IBS-CBS, ele vai olhar aquelas duas propostas, que às vezes o preço está mais ou menos igual, e vai falar, mas a empresa B, ela me dá crédito de IBS-CBS. Então, realmente faz sentido eu contratar com a B, mesmo que às vezes o produto seja alguns percentuais mais caro, ela vai fazer essa conta. Então, assim, Angélica, isso vai fazer sentido para todas as empresas? Não, não vai. Isso vai fazer sentido para as empresas no Simples Nacional, que dentro da sua cadeia de operações, ela tem a contratação com outras pessoas que vão se valer do crédito de IBS e CBS. E, gente, isso parece meio longe, mas não. A gente está falando até de locação, tá? Dependendo da locação, você tem crédito de IBS e CBS, então vai fazer sentido. Tudo bem até aqui? O que é importante demais, então, saber? Simples Nacional continua, o DAS continua, tá? Isso não vai mudar. É facultado a empresas que estão no Simples Nacional fazer a adesão ou não ao IBS-CBS. Se fizerem a adesão em algum momento da sua operação, não precisa ser 2026, não precisa ser 2027, em algum momento, tá? Da sua operação, ela vai fazer na sua nota fiscal o destaque de ICMS, já estou misturando, de IBS e CBS. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Gente, a reforma tributária ela começou literalmente esse ano, tá? Então, assim, é tudo muito novo, até o próprio comitê gestor, né, de toda essa operação ainda tem vários regulamentos, portarias que estão sendo publicadas. É um assunto que a gente vai falar ao longo de muito tempo, mas, assim, é importante que você, empreendedora, esteja atenta, que está no Simples Nacional, que a realidade IBS-CBS, ela pode fazer ou não sentido para você. Esse é o conhecimento que você precisa ter. É isso que eu quero passar para você hoje. Não precisa desespero, tá? Você só precisa saber que você pode optar ou não e que você pode ganhar vantagem competitiva pela opção, tá? A Fabi apareceu, provavelmente eu estourei os 20 minutos, né? Então, mas estou concluindo. Então, aí, como eu falei, essa é uma transição. 2026 teste, 2027 já acaba a PIS e COFINS, então já vai para o recolhimento através do CBS, e 2033 acaba o regime que a gente conhece hoje e vem o novo regime. Tá? Agora, viu? Eu falei que eu estava acabando. Pessoal, empreendedores, ser empreendedor no Brasil não é fácil, tá? São muitas mudanças e, assim, mudanças que às vezes você para e fala assim, nossa, você respira. Se nós que somos, eu sou atuante, né? Tá vendo aí, eu tenho atuação empresarial, tributária, formação contábil,
foi todo um aprendizado para a gente. Imagina para você que tem que pensar se o seu produto está bonito, está gostoso, se o seu serviço está bem feito, ainda tem que... Não. Por isso vai se cercar de conteúdo. Cuidado com o que vocês leem, né? As famosas fake news, ou aquelas pessoas que querem, às vezes, vender. Não, cuidado. Lê com calma. Procurem se informar em fontes confiáveis, né? Jornais confiáveis. Estou deixando aqui o nosso Instagram, tanto do escritório quanto o meu, os nossos contatos. Por que isso? O empreendedor, ele precisa estar informado e saber qual é o momento do seu negócio. Você vê que de tudo que a gente falou aqui, a gente tem vários momentos. Eu tenho um momento que eu estou abrindo a empresa, ou seja, meu primeiro passo, como eu tenho um momento que está entrando um investidor, que eu já tenho que pensar em mudar de regime tributário. Então, diante de tudo isso, é tudo isso que eu quis falar. Mas é trazer essas pílulas de conhecimento, de aprendizado e de atenção. Sabendo entender o seu negócio, que momento que está, e ajuda a procurar. Tá bom? Fabi, acho que é isso. Eu acabo me estendendo um pouco. Perdão. É muito conteúdo. É muito. É muito conteúdo para passar. A gente pode ter alguns capacitas. Vamos ter. Por favor, olha que beleza, viu? Já temos um presente. Já temos um presente para vocês. Próximos capacitas com a Angélica. Já vamos escolher os temas. A gente pode até fazer uma enquete lá no nosso grupo depois. Olha, uma boa ideia. Ver os temas que as nossas semecas mais querem ver. Obrigada, Angélica, mais uma vez. Agradeço, sempre. É muito conteúdo. Esse é um tema que precisa ser desmistificado, que precisa ser mastigado e ruminado por todos os empreendedores e empreendedoras. Mas, com certeza, vamos ter mais oportunidade de aprofundar mais um pouquinho sobre esse tema. Quem sabe também numa palestra ao vivo, né, para a gente estar ao vivo com elas, e com mais conteúdo no CIMEC Capacita. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Entrem em contato com a Angélica, meninas, caso vocês precisem de alguma assessoria, caso vocês precisem de algum esclarecimento, alguma dúvida, ela está à disposição. Ela está no nosso grupo do WhatsApp também, tem aí os contatos dela. Então, vamos aumentando o nosso conhecimento. O CIMEC está aqui para ajudar vocês. Obrigada pela presença de todos e você que ficou até aqui, um abraço especial. Tchau, Angélica. Tchau.